Então, voltando aos grids, né? Nós vamos ver as características, a infraestrutura e alguns exemplos de grid, né? Então, um grid computacional é um middleware projetado para permitir compartilhamento em grandes escalas de recursos de hardware e de software. Middleware, aquele software intermediário entre as aplicações e o sistema operacional e o hardware, né? O próprio sistema operacional, ele é um middleware. Mas aqui, então, nós temos mais uma camada acima do sistema operacional que interage com ele e providencia serviços por meio de uma API para que os desenvolvedores criem sua aplicação em grade. Em grande escala, porque os recursos computacionais estão distribuídos numa grande área geográfica, né? Diferentemente do cluster, no qual os recursos se concentram numa rede local, no mesmo ambiente. A origem dessa expressão computational grid é inspirada no conceito de power grid, né? Rede de potência, né? Ou rede elétrica. É a rede para distribuição de energia elétrica. E esse termo foi cunhado por um pesquisador chamado Ian Foster em 1998. Então, grids vêm sendo utilizados para as mais diferentes aplicações, né? Então, balanceamento de uma rede elétrica, né? Então, o termo grid, ele se originou de rede elétrica, né? Grid computacional, e ele é utilizado também para aplicações voltadas para balanceamento de rede elétrica. Análise de reservatórios de água, né? Análise sísmica de terremotos, na parte de finanças, processamento de transações, análise de risco, manufatura, né? Para projeto de produtos, análise de falhas, na medicina vem sendo utilizado, né? em mídia e comunicações para jogos com vários jogadores, né? Multiplayer, no governo e na educação para pesquisa colaborativa, previsão do tempo, e para computação científica, né? Quando é necessário um alto desempenho. Aí, então, abrangendo uma mesma área que os clusters vêm sendo utilizados. Então, essas aplicações todas, elas estão em cima da infraestrutura, né, da grade, né, que abrange, além do middleware, a própria infraestrutura física em si. Os grids são compostos por recursos heterogêneos, reunindo desde clusters de computadores até desktops e dispositivos móveis. Então, um grid, ele próprio, pode ser composto de clusters, né? Então, um nó da minha grade, ela própria pode ser um cluster que ele, por sua vez, também é composto de vários nós. E pode ter supercomputadores e também computadores de mesa, né, e dispositivos móveis. Então, tablets e smartphones podem fazer parte de uma grade. Quais são os elementos? Nós temos um nó mestre, que é uma espécie de coordenador da grade, né? Ele atua só em determinados momentos durante a computação. Os nós de execução são aquelas máquinas, aqueles dispositivos que vão executar a computação. E os nós de submissão são alguns nós que vão distribuir as tarefas entre os nós de execução. E a forma como os nós são interligados é por meio da internet, né? Então, utilizando o protocolo TCP/IP. Outra diferença em relação ao cluster. Lembre-se que o cluster utilizava protocolos de alta velocidade, baixa latência, né? Protocolos mais simples, mas que forneciam tempos bem melhores do que o protocolo TCP/IP. Aqui, então, está um exemplo de um sistema de computação em grade, né? Nós temos a internet, que está interligando os diversos dispositivos. Aqui, então, nós temos uma máquina individual aqui, né? Que faz parte
do meu grid, mas também temos clusters, que também compõem o grid. A gente pode dividir em níveis, né? No nível 0 ali está o escalador do sistema. Escalonar quer dizer agendar ou distribuir as tarefas, né? Esse cara distribui as tarefas para clusters que fazem o escalonamento, que vão ser os caras, então, que vão distribuir as tarefas para os nós que vão realmente fazer a computação, né? No nível mais baixo, no nível mais alto, né? E no nível 3 aqui, então, são os caras que vão realizar a computação. O grid está disponível em todo lugar. Basta plugar, né? Conectar a aplicação do nó dentro do sistema. Então, ele é pervasivo, né? Às vezes a gente utiliza também o termo ubíquo, né? Alguma coisa que está em todo lugar, computação pervasiva, computação ubíqua, que está em todo lugar. E ele é transparente, no sentido de oculto. O usuário executa uma aplicação no grid sem ter uma ideia de qual é que são os nós, de quais são os recursos que vão estar envolvidos na execução dessa aplicação. Também o armazenamento é oculto do usuário e deve ser confiável, né? No sentido, por exemplo, de que não vai haver perdas de dados, nem os dados serão corrompidos. Bom, aqui está uma outra representação de uma arquitetura, né? Aqui, então, nós temos uma máquina aqui que é responsável pela descoberta de recursos para descobrir dentro da grade quais nós estão livres para realizar a computação. Nós temos também servidores que são responsáveis pelo armazenamento de dados, outros servidores que são responsáveis por garantir a qualidade de serviço, né? Por exemplo, garantir que uma taxa de perda de pacotes baixa no nível de rede, né? Garantir um tempo de resposta baixo no nível de aplicação e assim por diante, né? Então, esses são alguns parâmetros de qualidade de serviço importantes. Então, o middleware, né, o software intermediário entre as aplicações e a grade propriamente dita, ela implementa serviços para descobrir, alocar e reservar recursos, controlar o acesso, né, definir quem pode, quem não pode acessar a grade, detectar falhas, por exemplo, quedas de nós, fazer registro de estatísticos de utilização, e esse middleware, por ele trabalhar em ambientes extremamente heterogêneos, de novo, uma diferença em relação ao cluster, né? Lembre-se, no cluster, todas as máquinas utilizavam o mesmo sistema operacional. Ele é baseado em protocolos já existentes, bastante utilizados, né? Então, um exemplo é o protocolo da internet, da web, né? O protocolo TCP/IP, e outros são a tecnologia de serviços web, né? De web services. Então, notem aqui, pessoal, que a gente pode acessar a grade por meio do navegador, né? Bom, aqui a Patrícia colocou alguns exemplos de produtos já existentes que são ou softwares para computação em grade, né? Um bastante conhecido é esse Globus Toolkit. Ele foi projetado e implementado em 97 e é hoje praticamente um padrão de fato para computação em grid, né? Em computação em grade. Então, esse carinha aí é o que o pessoal, quando quer criar uma aplicação em grade, de fato utiliza. Então, tem um grupo de trabalho que definiu e implementou os protocolos, as APIs e serviços usados em grids implantados em todo o mundo, né? E à medida que foi sendo utilizado esse padrão aí, Globus, eles começaram a identificar problemas, né, comuns a várias implementações
várias grades que foram construídas utilizando esse toolkit, e daí foram, então, buscando soluções, né, principalmente problemas relacionados à autenticação, à descoberta e acesso de recursos, e outros aspectos também de segurança, além da autenticação, né. Bom, ele é um software de código aberto, né? Então qualquer um pode utilizar esse toolkit. Aqui tem um exemplo de uma outra ferramenta para desenvolvimento de aplicações em grade da Oracle, não é? Então aqui eu tenho na minha grade eu vou ter um nó que obviamente vai ser replicado, né, por questões de tolerância à falha, que é o nó mestre, que ele faz o escalonamento, né, então das tarefas dos clientes entre os nós executores, né, que fazem parte da grade. Então, os clientes submetem as suas aplicações aqui na grade, e esse nó mestre, ele faz a distribuição entre as máquinas, entre os nós que compõem a grade, para fazer a computação. Alguns exemplos mundiais de grandes grades computacionais aqui, essa grade computacional LHC, né, Large Hadron Collider, que é uma grade utilizada lá pelo acelerador de partículas um consórcio europeu, né, que se localiza na França, no Instituto CERN. Então, os dados gerados por esse acelerador de partícula, eles são processados nessa grade aqui. Então, que é composta de nós distribuídos em vários países da comunidade europeia. Aqui esse Folding at Home, né, outra grade grande, que envolve centenas, milhares de nós, que é voltada para o estudo de proteínas, cadeias de proteínas. Também um tipo de aplicação que exige computação intensa. Então, aqui outros dois exemplos, né? Um exemplo de uma grade brasileira é essa aqui, LNCC, é do Laboratório Nacional de Computação Científica, um laboratório ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, é uma grade utilizada por instituições de pesquisa, entre as quais as universidades. Computação em nuvem. Então, também vamos ver as características, os modelos e a infraestrutura e alguns exemplos de computação em nuvem, ou cloud computing, né, utilizando a expressão em inglês. Aqui, então, tem uma definição de computação em nuvem, né, um modelo que permite o acesso de forma onipresente, né, onipresente, de novo, aquela ideia de computação ubíqua ou pervasiva, que está presente em todos os lugares, né, por exemplo, como na internet das coisas. Conveniente sob demanda, né? Então, sob demanda, porque os recursos são alocados à medida que eles são necessários pelos clientes. São recursos compartilhados e configuráveis. Então, recursos compartilhados e configuráveis, por exemplo, redes, servidores para armazenamento, aplicações e serviços, que podem ser facilmente disponibilizados e liberados com o mínimo de esforço de gerenciamento e interação com o provedor de serviço, né? Então, a ideia aqui, pessoal, da computação em nuvem é que a gente utilize esses serviços, que nós não sabemos onde estão, esses serviços, né, de uma maneira mais geral também, esses serviços podem envolver aplicações, podem envolver plataformas, podem envolver recursos, mas sem ter que interagir com o provedor de serviço, com uma pessoa física, né? É tudo feito pela web,
de modo que exija o mínimo esforço dos clientes para a utilização desses serviços. Então, aqui está um exemplo de uma arquitetura de computação em nuvem aqui. Então, nós temos 3 tipos de serviços oferecidos, né? Que é aqui, então, a infraestrutura, a gente vai falar mais sobre isso adiante, as aplicações e o armazenamento, né? Então, aqui são só 3 exemplos de serviços ofertados. E isso aí está na nuvem, né? No sentido de que é oculto do usuário onde realmente essas coisas estão, né? Mas ele tem acesso a elas sem ter que interagir diretamente com algum outro ser humano. Então, aqui tem um modelo de uma arquitetura de computação em nuvem. Eu tenho o hardware lá no nível mais baixo, com sistemas operacionais heterogêneos, camada de virtualização. Então, os usuários, eles utilizam esses recursos por meio de máquinas virtuais, né? Então, eu tenho um sistema operacional nativo que executa sobre o hardware, mas tem uma camada de virtualização que disponibiliza sistemas operacionais virtuais, né? Máquinas virtuais que interagem ali com o gerente da infraestrutura, né, que é o cara que aloca os recursos, e os usuários, por sua vez, eles acessam eles utilizam esses serviços, né, que são construídos por meio dessa API aí de gerenciamento de infraestrutura. Então, a gente falou no comecinho ali sobre computação em nuvem, que o serviço era sob demanda, porque o usuário solicita os recursos que deseja. De novo aqui, então, enfatizando a obtenção simplificada de recursos sem interação humana. O acesso a esses recursos é via rede, então os recursos podem ser acessados remotamente usando os mais diferentes tipos de dispositivo, né? Então, por exemplo, em vez de eu ter que instalar um software na minha máquina para executar, eu vou utilizar esse software, que ele está lá na nuvem, lá no servidor do fornecedor do serviço, né? Eu utilizo, o processamento é feito lá na nuvem, né? E os resultados são trazidos para a minha máquina. Existe um compartilhamento dentro dos recursos entre os diversos usuários, né? Que são alocados ali, como eu falei, com base na demanda, né? Então, os recursos, obviamente, são compartilhados. Então, por exemplo, também servidores para armazenamento. O usuário, em vez de manter o armazenamento dos seus dados na empresa, ele utiliza lá um data center que faz esse armazenamento para ele. Aí ele não precisa nem saber onde é que fisicamente os dados estão armazenados, né? Ele acessa via rede sob demanda, né? Mas aqueles servidores são compartilhados entre outros usuários, né? Entre outras empresas, por exemplo. Tá, obviamente, uma das características é a elasticidade, né? Está intimamente relacionada a essa questão da alocação de recursos sob demanda. Então, a quantidade de recursos alocados para um usuário pode variar em função da demanda, né? Se ele precisar de mais recursos, por exemplo, ele precisar mais espaço em disco, mais espaço para armazenamento, então ele vai pagar mais, né? E vai conseguir mais espaço. A medição do serviço, né? O provedor, o cara que está fornecendo o serviço, ele tem que monitorar a quantidade de recursos que os clientes estão utilizando na nuvem para fins de controle e tarifação, né? Tarifação é a cobrança. Então, isso vocês estão acostumados, né? Nós utilizamos direto serviços na nuvem, principalmente para armazenamento, né? E a gente tem alguns desses serviços aí, eles oferecem uma quantidade limitada para armazenamento, e depois disso, se nós quisermos aumentar a quantidade, nosso espaço de armazenamento, a gente tem que pagar. Mas ele fica toda hora monitorando, né, mandando mensagens para nós, avisando, ó, seu espaço de armazenamento está se esgotando.
Bom, aqui nós temos os tipos de serviço, né? Vou botar uma figurinha que eu inseri agora nos slides da Patrícia, né? Então, nós temos aqui software as a service, né? Software como um serviço, que é a disponibilização de um software como um serviço em oposição ao modelo tradicional de venda de licenças de unidades. Eu acho que isso é uma tendência no futuro, né? Que nós não vamos mais comprar licenças, nós vamos alugar e nós não vamos instalar o software nas nossas máquinas. Por exemplo, um PowerPoint da vida, né? Nós não vamos pagar uma licença para um software que a gente usa muito, eventualmente. A gente vai usar o serviço quando for necessário pagar por aquele uso, né? Um custo muito menor do que a compra da licença. Então, o usuário paga uma assinatura apenas enquanto utiliza o produto, né? Nós já temos aqui alguns exemplos aqui do Google Drive e o Office 365, são exemplos de software as a service, né? Então, eu acredito que essa seja uma tendência, né, de uma boa parte dos softwares serem disponibilizados como um serviço e não sendo vendido na forma de licenças. Infraestrutura as a service, né? Infraestrutura como serviço. É a terceirização de servidores e data centers tradicionais para um fornecedor externo. E usualmente disponibiliza tudo de forma escalável pela nuvem. A Amazon Web Services e a Microsoft Azure são exemplos disso. Sai muito caro para uma empresa manter um data center. Então ela tem custos altos aí, né, com pessoal, com o equipamento, com refrigeração, e muitas vezes é muito mais barato a gente terceirizar o data center na empresa. Então, a gente utiliza esse modelo aqui, né, infraestrutura as a service. Então, a gente aluga esse espaço do fornecedor. Nós podemos ter a nossa própria aplicação, mas ela vai ser executada em máquinas que não estão dentro da nossa empresa. Por exemplo, eu tenho o meu ERP, né, o meu sistema lá de integrado de gestão, uma coisa comum nas empresas, né, um sistema integrado de gestão, mas em vez do programa ser executado e o banco de dados estarem na minha empresa, né, eu tenho só os clientes lá nas máquinas da empresa, mas o banco de dados e o servidor do ERP estão localizados num data center terceirizado. E o terceiro modelo é um meio termo entre a infraestrutura como serviço, o software como serviço, é a plataforma como serviço. Então, é a disponibilização de uma plataforma de desenvolvimento, teste e implementação de aplicações de forma simplificada, sem necessidade de configurar uma infraestrutura, né? O Red Hat OpenShift é um exemplo. Então, aqui está sendo ofertado para os usuários um ambiente para eles criarem suas aplicações, né? Então, com compiladores, com ferramentas de depuração, com todos os ambientes necessários, né, para o cara criar a sua aplicação, né? Então, por exemplo, com um banco de dados para fazer testes. Aí também, né, como os outros serviços, é pago sob demanda. De novo, né, a ideia é diminuir os custos. Então, o cara, em vez de ter que criar toda a infraestrutura para desenvolver a sua aplicação, ter que comprar licenças de compiladores, ter que adquirir um banco de dados para se a aplicação que está desenvolvendo trabalha com banco de dados, ele vai utilizar essa plataforma terceirizada, né, para desenvolver a sua aplicação. Eu posso ter nuvens públicas, nuvens privadas, nuvens comunitárias e nuvens híbridas. Então, a nuvem privada, como o nome diz,
ela é de uso exclusivo das unidades de negócio de uma corporação, né? Então, é uma nuvem que é utilizada apenas dentro da empresa. Então, para facilitar o compartilhamento de recursos, né, ou o desenvolvimento dentro da empresa. A nuvem pública, ela é uma nuvem, como o nome diz também, disponível para o público em geral. Então, a nuvem comunitária é acessível aos usuários de organizações que possuem interesses comuns, né? Então, ela não é aberta a todo mundo, tá? Mas ela não está ligada a uma corporação. E a nuvem híbrida, então, ela é a composição dessas infraestruturas de nuvem dos diferentes tipos, tá? Para obter um melhor aprovisionamento de recursos, permitir portabilidade de dados e aplicações. Então, por exemplo, eu posso ter uma nuvem híbrida, que é uma nuvem ali que fica entre as empresas e o poder público, não é? Para algumas coisas que a empresa tem que interagir com o Estado, né? O governo. Então, aí, é uma nuvem híbrida. Ela é pública até um certo ponto, né? Mas também ela não é totalmente fechada, não está totalmente embutida dentro de uma corporação como a nuvem privada. Então, as nuvens privadas são operadas exclusivamente para monitorização. O gerenciamento da rede é feita pela própria organização ou pode ser terceirizado, né? Então, a infraestrutura utilizada pertence à organização, que é responsável por toda a gerência aí da nuvem. A nuvem na pública ela é disponibilizada para o público em geral, para grandes grupos industriais. Então, a nuvem é implementada por um prestador de serviço que deve ser capaz de garantir o desempenho e a segurança da mesma, né? Então, uma nuvem que provavelmente vai ter muitos clientes utilizando ela, né? E aí a gente tem questões relacionadas ao desempenho e à segurança, né? E a segurança, de uma maneira geral, é um dos aspectos críticos da computação em grade. Então, é uma das coisas que vem mais sendo estudadas em relação à computação em grade, são os aspectos de segurança, né? Porque intrinsecamente, quando a gente faz a distribuição, a gente já está comprometendo a segurança, né? Centralizar tudo fica muito mais fácil em termos de controle de segurança. E aqui na nuvem, como nós estamos falando de alguma coisa dispersa geograficamente em uma área grande, então a questão de segurança se torna mais crítica e mais difícil de ser obtida. Então, já falei aqui a nuvem, a infraestrutura de nuvem de comunidade é compartilhada por várias organizações, né? E suporta uma comunidade específica que partilha as mesmas preocupações. Também pode ser gerenciado pelas próprias organizações ou pode ser terceirizada a gerência. Aqui esse modelo de infraestrutura mista, né? Então, aqui na figura ilustra aquilo que eu falei. Nós temos aqui a nuvem privada, e que ela interage com a nuvem pública, né? Então, ela por isso se torna uma nuvem híbrida, né? Essa composição da nuvem pública com a nuvem privada. Bom, alguns exemplos. Eu falei ali quando eu mencionei os tipos de serviço, né? Software como serviço, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, mas aqui, então, tem de forma mais pontual aqui, alguns exemplos. O Amazon Elastic Compute Cloud permite a alocação de recursos sob demanda, por hora, reservadas anualmente ou períodos trianuais, ou de forma pontual, né, quando houver ociosidade de recursos, né? Então, instâncias de máquinas virtuais com diferentes capacidades
diferentes sistemas operacionais e aplicações disponibilizadas aqui pela Amazon, fisicamente, né, presente em 8 locais. É uma coisa que também que geralmente é oculta dos clientes. E, como normalmente ocorre, né, política de preços baseada na alocação de recursos, na taxa de transferência de dados, né, no tempo de uso também. A nuvem da Google, né, a Google Cloud Platform, que a gente pode usar aplicações, o Google App Engine para desenvolver suas aplicações e hospedar na infraestrutura de nuvem do Google, né? Então, o cara utiliza ali o modelo de plataforma como serviço e também o de infraestrutura como serviço. Ele é integrado com as contas do usuário da Google, né? E o cliente pode alugar diferentes máquinas virtuais com diferentes configurações de recursos. A nuvem do Windows, da Microsoft, então, fornece aí uma série de plataformas para desenvolvimento de aplicações. Claro que aí tem um interesse, né, da Microsoft. Há um tempo atrás, eu acho que até nós tínhamos liberado o acesso a essa nuvem aí, porque eles têm interesse que as pessoas desenvolvam aplicações para o Windows, né? Os desafios da computação em nuvem, gargalo na conexão, principalmente quando tem muitos clientes fazendo acesso àquela mesma nuvem. Privacidade e direitos sobre os dados, né? Então, privacidade é uma questão relacionada à segurança, que eu falei que é um aspecto crítico da computação em nuvem. Confiabilidade do serviço. Padronização. Então, padronização, por exemplo, para que quando eu desenvolvo aplicações eu não fique muito amarrado a uma determinada estrutura, né, uma determinada plataforma. Aqui, então, uma comparação entre computação em grade e computação em nuvem. Ambas possuem uma alta disponibilidade de aplicações. Também a ocultação do hardware é alta, né? Os clientes, os usuários não sabem qual é o hardware no qual que eles estão utilizando, né? Ou para rodar softwares, ou para armazenamento, ou para desenvolvimento de aplicações. Na computação em grade, a segurança, se comparada com a computação em nuvem, ela é mais alta. A computação em grade geralmente é utilizada para a realização de processamento voltado para pesquisa, enquanto a computação em nuvem ela é geralmente voltada para uso comercial. A computação em grade, o uso dela é muito mais complexo do que na computação em nuvem, né? Nós vimos que a computação em nuvem, um dos objetivos a ser alcançado é exatamente a simplicidade do uso, não é? E a não necessidade de interação com outros seres humanos. A grade já é mais complexa, né? A gente tem que fazer configurações, o próprio usuário da aplicação vai ter que fazer determinadas configurações para a aplicação dele rodar na grade que não são triviais. O modelo de computação e compartilhamento de recursos na grade é por reserva de recursos. Então, é feito o escalonamento dos recursos que vão ser utilizados pelas aplicações. Então, determinadas máquinas vão ser utilizadas para aquela aplicação lá que foi submetida à grade.
Já na nuvem, isso é feito em tempo real. À medida que eu disparo a aplicação, ali o serviço que eu vou utilizar, então é alocado o recurso. Não tem um escalonamento a priori.